Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Tá? Essa aula de revisão ela vai abordar todo o conteúdo que nós tivemos agora nesse segundo bimestre. Tá? Então, esse conteúdo ele vai desde a aula 13 até a aula de ontem, que nós tivemos. Tá? E eu vou estar passando tudo para vocês. Tá? Vai estar tudo. Eu não sei se conseguiram resolver o problema lá do portal. Eu não consegui achar a Priscila aqui na escola. Ela teve que sair por problema de saúde da mãe dela. Mas assim que eu tiver a resposta para vocês, se conseguiu arrumar, eu aviso, tá? Mas está tudo lá no portal do aluno. Mas assim que acabar a aula aqui, eu vou colocar o material tudo aí no grupo para vocês, tá bom? Que aí ajudam vocês a ter a sequência, tá? Então, vai desde a aula 13 até a aula 24, que é a aula de ontem. E hoje nós vamos estar falando um pouco aí sobre essa parte da revisão. Então, hoje nós vamos estar revisando tudo. O que eu fiz, o que eu sempre faço, né? Eu coloquei nessa revisão as principais coisas que vão estar abordadas na avaliação de vocês, para estar ajudando vocês a estar respondendo aí a avaliação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Então, o negócio é o seguinte. Nós vamos iniciar aí a revisão, né? E dentre o conteúdo da aula 13, a primeira abordagem que nós falamos foi na parte de planejamento alimentar, ou seja, da situação de nutrição, a situação de alimentação que a gente fornece para os animais. A primeira coisa que a gente abordou foi que, quando eu vou fazer um sistema de produção de animais, de bovino, de corte, o primeiro critério que eu tenho que ter é o cuidado na alimentação, tá? Por quê? Para evitar problemas de micotoxinas. O que são essas micotoxinas? Micotoxinas são substâncias produzidas por fungos e que são tóxicas para os bovinos, tá? Aí a principal pergunta que nós temos, né? Quais as principais micotoxinas que causam danos aos animais e aos humanos? A principal micotoxina que nós temos que causa aí efeito tóxico no bovino são as aflatoxinas. Né? Anotem isso aí no caderno de vocês, ou onde vocês estiverem, ou guardem num lugar para depois vocês revisarem novamente antes da prova. Então, a principal micotoxina que afeta os bovinos de corte são as aflatoxinas. E elas são substâncias produzidas por fungos e que são tóxicas aos bovinos, tá? Como que essa substância é liberada? Durante o processo de fermentação, e aí ocorre, o animal ele é afetado por toda essa liberação da substância durante a fermentação ruminal. Por isso que nós devemos sempre ter um gerenciamento no cuidado do armazenamento do alimento. Então, manter esse alimento com distância do chão, livre das paredes, para que não pegue excesso de temperatura, para que não tenha contato direto com animais roedores. Então, todos esses cuidados são essenciais, tá? Outro problema que nós temos muito, né, são as micotoxinas que afetam o milho, né? Principalmente, essas micotoxinas, elas vão alterar a cor do milho, o aspecto, o odor e a palatabilidade, ou seja, o animal ele não vai ter interesse em se alimentar por esse milho. E com isso, ele também causa uma redução da quantidade de amido e de matéria seca. Ou seja, diminui o valor nutritivo desse animal, tanto o valor energético quanto o valor nutritivo. Então, esse milho, ele perde a total, tem uma redução muito grande dos seus nutrientes. Então, não é interessante, né, de forma alguma, eu manter esse alimento na minha propriedade. Com relação a isso, quando a gente fala de micotoxinas, quais são os primeiros controles que nós devemos ter? Controle de roedor, controle de mosca, porque nós sabemos que eles são vetores e que vão transmitir doenças. Qual a principal doença que nós temos causadas por micotoxinas?
a encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como doença da vaca louca, que é uma doença neurodegenerativa fatal. O que significa isso? Neurodegenerativa. Ela vai degenerar o sistema nervoso central. Então, causa paralisia do animal, né, consequentemente, distúrbio neurológico. Então, é uma doença extremamente fatal ao animal e é uma zoonose. Tá? Então, por isso que nós devemos ter o total controle dessas micotoxinas, porque além dela causar enormes danos aos animais, ela também é uma doença que afeta os humanos. Tá? O que vem sendo adicionado nos nutrientes, nas dietas para evitar esses problemas de micotoxinas? São adicionados aditivos, né? Igual algumas aulas de nutrição a gente viu, existem inúmeros aditivos. O que são aditivos? Aditivos são substâncias que são acrescidas na dieta, que vai melhorar ou o odor, ou o cheiro, ou o gosto, e consequentemente também proteger o alimento contra possíveis problemas de perdas de micotoxinas e maior conservação daquele alimento. Nesse caso, um dos principais aditivos que a gente usa são os adsorventes. O que eles vão fazer? Você adiciona esse aditivo adsorvente na dieta, ele vai automaticamente se ligar a uma bactéria, a um fungo, então ele vai fazer como se fosse fagocitar essa bactéria, ou seja, como se fosse um anticorpo, protegendo o nosso corpo contra uma doença. Então, esse adsorvente, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai englobar essa bactéria, esse fungo, e vai diminuir a biodisponibilidade, ou seja, prevenir que aquele animal, caso haja uma perda do alimento, seja intoxicado, tá? Então, não significa que eu adicionar um adsorvente na dieta, eu vou deixar o alimento jogado de qualquer jeito. Não, eu vou manter todo o sistema de armazenamento, mas ele aumenta a proteção desse alimento, tá? E aí ele é eliminado nas fezes e não causa mal aos animais, tá? Outra coisa que a gente fala muito da nutrição é sempre nós trabalharmos com precisão. O que significa isso? Hoje a maioria das propriedades trabalham com softwares, né, que faz todo o controle de gestão da propriedade. Nós temos vários softwares, né? O CustoBov, por exemplo, que faz a gestão do custo de produção. O Pasto Certo, que a gente consegue identificar todas as características da forrageira que eu quero trabalhar na minha propriedade. E até o Gerempec, que é onde a gente consegue identificar também toda a parte de melhoramento, as raças que eu vou utilizar na minha propriedade, o gerenciamento em si. Quando a gente fala de pecuária de precisão, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Trabalhar de forma mais adequada, com a maior gestão. E sempre trabalhar com uma nutrição adequada. Então, a gente sabe que, principalmente, a gente deve fornecer uma suplementação, ou seja, um suplemento certo, adequado, que supra as exigências do animal, tanto no período da seca quanto no período das águas. A gente sabe que no período das águas a gente não usa tanto suplementação, porque o animal tem um pasto de alta qualidade. Mas, caso eu queira ter um ganho bem maior, eu posso trabalhar um concentrado ali associado com essa pastagem. Mas, principalmente na seca. Mas quando a gente fala de precisão, é o quê? Suprir a exigência do animal. Nem fornecer um excesso e nenhuma falta de nutriente. Fornecer aquilo que o animal realmente precisa. Tá? Hoje, nós temos inúmeras inovações que vêm sendo desenvolvidas aí na bovinocultura. Então, nós temos várias culturas que vêm sendo implantadas, como a pastagem aí, os capins tamani, paiaguás, zuri, que são geralmente pastagens mais resistentes e que são responsáveis pela maior cobertura do solo. Consequentemente, eu posso usar uma maior lotação de animais. E o retorno econômico é maior também na pecuária de corte. Ou seja, se eu trabalho com bom gerenciamento, trazendo novas tecnologias para a propriedade, eu tenho um retorno positivo, tá? Voltando um pouco em relação à produção dos bovinos a pasto. Então, a gente entra um pouco agora sobre a parte de manejo de pastagem, que é também extremamente importante. Por quê? É a forma mais barata de nós criarmos, né, os bovinos e, consequentemente, né, é o que fornece também nutrientes adequados para o animal.
principalmente aquele animal que é criado nas condições de pasto. E para que o animal adquira o máximo de absorção dessa pastagem, nós devemos fornecer uma pastagem que tenha um valor nutritivo bom, um valor nutritivo adequado. O que a gente sempre visa? Essa foto aqui à esquerda do painel de vocês aí, conforme vocês estão vendo, né? O gado que esteja num pasto numa boa altura, né? Um gado que esteja com uma boa quantidade de matéria seca para consumir e o retorno, o ganho de peso vai ser bom. Mas o que a gente encontra grande parte das vezes? Desmatamento, queimadas, que fazem com que a estrutura do solo seja totalmente desgastada, e aí eu tenho um prejuízo ainda maior. Então, a gente deve sempre visar o quê? O manejo adequado das pastagens, né? Uma adubação adequada, buscar o máximo potencial daquela forrageira, tá? Então, existem duas formas de se realizar o manejo das pastagens. Eu posso fazer a recuperação ou a renovação. O que é a recuperação? Eu tenho um pasto ali que ele está com uma boa formação, não tem planta invasora, eu verifico que o solo está coberto, não tem muita erosão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar aquele solo, recuperar o que eu tenho, melhorar a minha produção. Então, a gente geralmente faz a análise do solo, faz a coleta do solo e faz uma correção superficial. O que é essa correção superficial? Para reduzir os possíveis problemas de acidez no solo, como aumento de alumínio, de ferro. Então, a gente faz isso através do uso de calcário ou de gesso, tá? Então, é uma recuperação, é uma renovação do pasto, tá? A segunda opção que nós temos é uma renovação, ou seja, uma destruição parcial. O que eu falo? Geralmente é quando nessas condições eu tenho um solo que está mal formado, com má formação, né? Que tem uma baixa compactação do solo, então, ou seja, eu vejo que não tem produção de matéria orgânica, né? E eu quero introduzir alguma leguminosa ou uma outra pastagem. Né? Então, geralmente a gente faz o dessecamento daquela forragem que tem ali no pasto, né? Principalmente se tiver a presença de plantas daninhas. Não faço a compactação do solo e aí faço o plantio direto. Geralmente faz o plantio direto dessa pastagem, ou dessa leguminosa, ou da outra forrageira que eu vou trabalhar. E aí eu faço inicialmente a correção do solo, utilizando calcário ou gesso, e a adubação nitrogenada, fosfatada e potássica, tá? E geralmente a gente faz a ressemeadura, que é o novo plantio, né? Pode ser feito inicialmente ou para o primeiro ano com uma cultura e depois o plantio da pastagem, ou já faz imediatamente o plantio da pastagem, tá? E eu posso realizar também a destruição total. Quando que eu faço a destruição total? Iniciando um novo plantio, tá? É quando o estágio de degradação daquele solo já está muito alto, muito avançado. O solo está totalmente descoberto, eu tenho inúmeras plantas invasoras, ou seja, plantas daninhas. Geralmente a gente encontra muitos cupins, muita formiga. Isso significa que aquele solo tem uma baixa fertilidade. Então é necessário eu trabalhar esse solo para melhorar a compactação e reduzir a erosão desse solo, tá? Geralmente é um sistema que, consequentemente, tem um custo mais elevado, e aí é necessário fazer a incorporação de corretivos, tá? Melhorar toda a parte do plantio. Então, a mesma coisa, eu faço a correção, depois a adubação. E a gente pode fazer o plantio de forma única, no plantio direto em uma linha, ou o plantio consorciado. Eu posso plantar, por exemplo, um milheto consorciado com uma forragem, né? Ou vice-versa, aquilo que eu tenho o intuito de fazer, tá? Mas, resumindo, então nós temos 3 formas aí principais de se fazer o manejo da pastagem. Eu posso fazer a recuperação, quando eu tenho um solo que ainda está, uma pastagem que ainda está boa. Eu posso fazer a renovação parcial, ou seja, fazer um replantio, uma correção do solo e uma adubação, ou a destruição total. Aí eu faço o quê? Eu inicio um novo processo de plantio.
Eu retiro todo tipo de forragem que tem e inicio uma nova criação, um novo plantio de uma nova cultura, tá? Então, são essas 3 formas que a gente realiza aí de manejo de pasto, tá? Um dos principais critérios que nós temos também, que a gente sempre verifica, é o animal. O animal, ele possui ação direta sobre a qualidade do solo, a qualidade da pastagem. Por que o animal interfere? Como a gente já comentou em algumas aulas, o animal ele vai comendo aquela pastagem, mas ele também vai pisoteando grande parte dessa pastagem. E aí ele é responsável também pela compactação do solo, né, pelo peso do animal, também compacta esse solo. Caso esse solo não esteja bem estruturado, pode causar danos ao solo, perda de pastagem. Então o animal ele interfere muito. Né? Eu posso utilizar diferentes categorias de animais, vacas e bezerros, touros. Isso vai depender do número de animais que eu vou colocar no pasto. Tá? Então, como eu já comentei aqui, o pisoteio e o pastejo intensivo, ele influencia muito na qualidade do pasto. Por isso que a gente fala muito, pessoal, anotem isso aí na cabeça de vocês. A gente sempre deve visar utilizar a quantidade de animal adequada. Então, quando a gente fala de quantidade de animal, significa quantas cabeças de animal eu vou colocar naquele pasto, para evitar o maior desgaste da forrageira, o maior desgaste do solo. Então, a gente sempre trabalha com uma sigla que é UA, unidade animal. O que significa essa unidade animal? Unidade animal equivale a um animal de 450 quilos de peso vivo. Ou seja, uma vaca, um boi ou uma vaca de 450 quilos, tá? Um UA é 450 quilos. Então, o que isso significa? Eu sempre devo pensar em colocar o mínimo de peso naquele pasto, tá? Então, sempre, eu tenho 1 hectare. Quantos animais eu devo colocar em 1 hectare? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, em 1 hectare eu coloquei 6,3 animais. Esses animais estão pesando aqui, ó, são animais de recria. Estão com peso médio de 285 quilos. Eu coloquei mais animais, por quê? Porque a unidade animal é 450 quilos, então eu tenho um peso menor, tá? A mesma coisa, eu tenho aqui 1 hectare, mas eu tenho animais de 470 quilos. Aí aqui eu já vou reduzir o número de animais. Por quê? Porque a capacidade de suporte aqui dessa forrageira é menor. Então a gente sempre tem que trabalhar com uma unidade animal menor para que não desgaste tanto o pasto. Então sempre lembrem disso aí na cabeça de vocês. Unidade animal equivale a um animal de 450 quilos de peso vivo. Quais são os outros manejos que eu devo fazer na minha propriedade para que eu mantenha, né, uma boa produção de forragem? A gente tem inúmeros manejos, né? Por exemplo, o manejo que a gente deve, o manejo aí ideal que eu devo fazer... Opa, caramba, tem passo para frente. Por exemplo, eu tenho o pastejo, né, os animais. Eu coloco um grande número de animais no pasto, né, e, consequentemente, esse número maior, ele vai fazer o quê? Vai fazer um subpastejo. Geralmente vai reduzir muito a quantidade de matéria seca do pasto. Por quê? Porque eu coloquei um número muito grande de animais. Consequentemente, o que eu tenho? Um problema de consumo demais de animais. Outro problema que eu tenho é se eu coloco bem menos, a menor quantidade de animais. Então, eu tenho muito pasto, mas eu coloco uma quantidade adequada. 4, 3 animais em uma área muito grande. Então, o que isso significa? Eu vou ter um subpastejo. Esses animais vão consumir muito pouco. Então, esse pasto ele vai passar do tempo. Ele vai ter uma alta produção de fibra. E isso faz com que esse pasto, ele perda. A gente tem perda de pasto, que a gente fala, né? Então, o que acontece? Eu coloco uma quantidade pouca de animal, não faço o cálculo correto, e esses animais ficam só um dia aqui e fazem subpastejo. Sobra capim. Então, o que acontece? Eu tenho uma menor eficiência do pasto,
Eu tenho um alto sombreamento que impede o desenvolvimento de novas plantas, novas pastagens que estão aqui abaixo. Eu faço com que eu tenha o maior número de pulseiras, consequentemente eu tenho a perda do pasto e a perda da qualidade nutricional, porque o animal não vai comer fibra, ele tem dificuldade de ingerir fibra, então ele tem dificuldade. E, consequentemente, eu tenho uma menor produção. Outro problema que nós temos aqui já é o excesso de animais que eu coloco. Então, quando eu coloco um número muito grande de animais, eu tenho 1 hectare e coloco 15 animais em 1 hectare. O que acontece? Ocorre o super pastejo. Os animais consomem tudo que tem na frente. E aí eu vou ter o quê? Uma maior dificuldade de rebrota, né? Geralmente a gente fala aqui que a gente tem a queima das reservas, né? Ou seja, a graxa. Então, geralmente fica apenas terra mesmo, porque os animais consomem tudo que tem, né? Geralmente eu reduzo a cobertura do solo, então eu causo mais erosões. A perda também de nutrientes fica maior, porque a estrutura do solo também é debilitada. Então, qualquer chuva, qualquer processo de qualquer intempérie que aconteça ali do tempo, vai causar a perda desses nutrientes. E, consequentemente, a planta fica mais debilitada e pode vir a ter maior infestação de plantas daninhas. Então, tanto esse manejo de colocar pouco animal como muito animal no pasto, sem verificar o tamanho adequado, a quantidade adequada de ar, eu tenho esse problema de subpastejo e superpastejo. O que é o ideal a gente fazer? O cálculo correto, né? Se eu tenho 1 hectare de área, meus animais pesam 285 quilos, um exemplo, eu posso colocar 5, 6 animais ficando ali um dia. Eles vão consumir uma quantidade ótima de pasto. E aí eu vou fazendo a rotação, tá? Então, dessa forma, os animais vão ingerir uma quantidade adequada, vai sobrar capim para rebrotar, eu tenho uma maior eficiência da utilização do pasto, eu tenho uma boa condição de rebrota, uma boa cobertura do solo, consequentemente, tem uma menor perda desse pasto também, porque os animais conseguem ingerir, uma dieta mais equilibrada, porque eles estão ingerindo geralmente uma pastagem que não está ainda com alta produção de lignina, porque não passou do ponto, né? E aí eu tenho uma alta produtividade. Então, o manejo ideal é eu manejar de forma que os animais não abaixem muito o pasto, consigam consumir uma boa quantidade de matéria seca e um bom número de animais, uma quantidade de animais adequada, tá? Isso é o ideal. Como que eu consigo fazer esse processo? Um processo adequado? É o manejo de rotação de pastagem. Então, quando eu faço o manejo de rotação de pastagem, eu permito uma melhor rebrota e, consequentemente, eu consigo que sobre mais alimento para os animais, tá? Eu coloquei até essa imagem aqui para a gente ver a importância da adubação das pastagens. Então, com o passar do tempo, conforme eu não vou trabalhando a adubação desse pasto, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo o desenvolvimento de folhas, de perfilhos, e eu vou reduzindo também a qualidade da raiz. Então, a estruturação desse solo fica comprometido, eu tenho uma queda da fertilidade do solo, eu tenho uma queda também da produção da forrageira, então a adubação ela é essencial. Quais são os principais nutrientes que os animais retiram do solo quando eles ingerem, né, a forragem? Então, gravem isso aí também. Quais são os principais nutrientes que são exportados pelos animais? A gente tem o nitrogênio, o fósforo, potássio e o enxofre, que são os principais nutrientes que o animal absorve para sua exigência nutricional. E são os nutrientes que mais a planta exige. Então, quais são esses nutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, tá? Por isso que sempre é necessário a gente fazer o quê? Manter uma estabilidade do sistema de produção, fazer uma distribuição regular do sistema. O que mais acontece? O animal ele vai consumindo aquela ração ou aquele pasto e ocorre uma distribuição irregular do sistema. Geralmente eu tenho perdas de nutrientes por lixiviação, por volatilização, ou seja, por evaporação, como eu tenho altas temperaturas, baixa umidade, então geralmente o solo ele sofre mais com essa alta temperatura e grande parte dos nutrientes evaporam mesmo, são perdidos.
né? E principalmente devido à erosão. Então, sempre é necessário eu fazer um manejo de adubação de reposição nesse solo, tá? E como a gente até comentou na aula passada, fazer alguns sistemas igual o ILPF para a gente manter a matéria orgânica daquele solo, tá? Que a matéria orgânica também é essencial para o desenvolvimento do solo, principalmente a aumentar a fertilidade por meio da capacidade de troca de cátions do solo. Então, a matéria orgânica, ou seja, a adubação orgânica, ela melhora a fertilidade do solo, aumenta os teores de matéria orgânica, melhora, consequentemente, né, a disponibilidade de nitrogênio, enxofre e boro, e dentre outros nutrientes. E melhora também as condições de temperatura, porque a gente sabe que quando a gente faz uma cobertura, por exemplo, uma palhada, ou eu utilizo um adubo orgânico com alta quantidade de nutriente, eu melhoro também todas as condições daquele solo. Qual que é a forma que vem sendo utilizada para melhorar a adubação, o aumento da matéria orgânica do solo? A adubação orgânica, né, por meio de dejeto de suínos ou por meio da utilização de camas de frango, mas geralmente o que a gente mais utiliza é dejeto de suínos, que são um sistema de adubação extremamente nutritivo para o solo, porque a gente sabe que grande parte dos nutrientes que são ingeridos pelos suínos são liberados nas fezes. Então, o dejeto suíno ele é rico em nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, magnésio, que são essenciais para o desenvolvimento do solo. Tá? E sempre que eu for fazer uma adubação do solo, eu tenho que pensar no quê? Fazer a análise do solo. Então, sempre a gente faz a amostragem do solo. Então, eu sempre divido, por exemplo, eu vou coletar ali 20 hectares. Eu divido os pontos de coleta de forma em zigue-zague e verifico, né, o histórico daquele solo, se ele já foi adubado, se ele não foi. E geralmente a gente faz a coleta ali numa profundidade de 10 a 20 centímetros abaixo da superfície radicular. Tá? Então, eu faço uma limpeza do solo, uma raspagem, e a partir dali, da cobertura do solo, eu coleto de 10 a 20 centímetros de profundidade esse solo. Qual que é a frequência que a gente pode fazer a coleta, né, a amostra do solo? De 1 a 4 anos. De 4 em 4 anos eu tenho que fazer. É necessário eu fazer sempre? Isso vai variar de acordo com o produtor. Se eu olhar lá e ver que meu solo está muito pobre, meu pasto demorando a crescer, estou tendo dificuldade, eu faço a análise para me verificar qual é o problema que nós temos. E principalmente para me identificar o quê? Qual o nível de adubação que eu vou utilizar e se aquele solo está tendo uma boa capacidade de troca de cátions, que é essencial, ou seja, a interação entre os nutrientes no solo que vão ser absorvidos pela raiz e desenvolver a pastagem. Então, é extremamente importante eu fazer a amostragem do solo. Eu posso fazer por meio do trado, né, da rosca sem fim aqui. Posso fazer do enxadão ou outros equipamentos, né, como a pá e assim por diante. O interessa é se coletar o máximo possível de profundidade e de forma mais homogênea, tá? Então, eu coletei o solo, eu vi que meu solo está muito ácido, ou seja, ele tem alta quantidade de alumínio, ferro e manganês. O que eu preciso fazer? A calagem, porque esse solo está tóxico. Então, o que é a calagem? É a correção do solo. Eu vou disponibilizar minerais para esse solo, tá? E melhorar a eficiência da adubação. Como que eu faço isso? Por meio da colocação de calcário ou gesso. E a calagem, ela fornece principalmente também, além de corrigir o solo, diminuir a toxidez, ele fornece o cálcio e o magnésio para o solo. O cálcio é extremamente importante para o desenvolvimento da raiz, auxilia também na absorção, no metabolismo de nitrogênio e tem extrema função na parede celular da planta. Ou seja, é extremamente importante fazer a correção, a calagem, porque vai fornecer um cálcio adequado para a estrutura da parede celular, que é a que fornece os principais carboidratos da dieta, que fornece energia para o bovino. Tá? Então, como que a gente faz a correção? Por meio da utilização de calcário.
Quais são os tipos de calcários que a gente encontra? Calcário calcítico, dolomítico, magnesiano, cal virgem, vai variar de acordo com a região, né? E geralmente o calcário, ele, além de cálcio, óxido de cálcio, ele fornece também o óxido de magnésio, que é extremamente importante para o desenvolvimento do solo. Sempre que eu for utilizar um calcário, eu tenho que olhar o valor de PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Quanto maior o percentual de neutralidade, melhor vai ser a fertilidade e menor vai ser a acidez daquele solo. Então, o cal virgem, por exemplo, ele tem 100% de PRNT. Então, o cal virgem é essencial para ser utilizado para fazer uma correção correta do solo e disponibilizar cálcio e fósforo em quantidades adequadas. Tá? O cálcio, a gente viu que ele é extremamente importante para o desenvolvimento das raízes, para a estruturação da planta, para a parede celular. Já o magnésio, ele auxilia principalmente na absorção daquela forrageira da clorofila, ou seja, dos íons de clorofila, o desenvolvimento desses íons, que dá aquela coloração à planta, o verde, e principalmente a realização da fotossíntese, tá? Então, geralmente, principalmente as leguminosas, elas utilizam esse cálcio e esse magnésio para aumentar e melhorar a fixação de nitrogênio pelas bactérias. Então, consequentemente, eu melhoro a estrutura ali de enraizamento e melhoro a proporção de nutrientes daquela forrageira. Eu tenho que tomar bastante cuidado com excesso de correção, ou seja, com excesso de calcário, porque quando eu utilizo excesso de calcário, ele imobiliza alguns micronutrientes, né? Ou seja, se torna tóxico para o solo. Então, ele vai indisponibilizar, por exemplo, o zinco, o boro, o cobre, o manganês e o ferro, que são essenciais também no desenvolvimento da planta. Então, sempre que a gente faz a análise do solo, a gente faz os cálculos, eu tenho que colocar a quantidade correta de calcário. O excesso vai indisponibilizar muitos micronutrientes e aí eu tenho um custo elevado e, consequentemente, eu estou fazendo um manejo, né, uma adubação de pastagem inadequada. Tá? Como que eu faço a aplicação de calcário? Eu posso fazer na formação do pasto, a metade antes da aração e a metade antes da gradagem. Geralmente a gente coloca na profundidade de 40 centímetros, tá? Ou eu posso colocar a aplicação de calcário na manutenção do pasto, né? Sempre quantidades menores de 3 toneladas por hectare. Então, geralmente a gente faz 1 a 2 meses antes da aplicação da adubação nitrogenada e potássica, tá? E sempre fazendo o monitoramento do solo a partir da análise. Então, a aplicação do calcário é super tranquila, tá? Posteriormente, nós temos a adubação nitrogenada, que é o que a gente tem que fornecer quantidades de nitrogênio adequado para o solo. Como a gente viu, o nitrogênio é um dos principais nutrientes que são excretados pelo bovino. Então, o nitrogênio ele deve ser fornecido no solo. Principalmente porque ele faz parte de proteínas de enzimas que são essenciais quando o animal absorve, né, tanto o animal absorvendo para o seu desenvolvimento, quanto para o desenvolvimento da planta, né, para melhor realização da fotossíntese, produção de hormônios, para o metabolismo daquela forrageira, aumenta a longevidade e aumenta a quantidade de folhas. E isso, consequentemente, é essencial para o animal absorver uma forrageira nutritiva. Tá? Quais são as formas que a gente tem de adubação nitrogenada? Eu posso fornecer o nitrito, nitrato, né, o nitrogênio orgânico, então são várias as formas. Tá? Geralmente, o solo ele tem uma maior absorção de nitrato. Tá? Então, geralmente, o que acontece? Esse nitrato ele é absorvido, é transformado em amônia, NH4, dentro da planta, geralmente com gasto de energia por enzima. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Esse nitrato ele vai ser absorvido pela raiz da planta no solo, dentro no processo de desenvolvimento da planta, de fotossíntese, ele vai transformar esse nitrogênio em NH4, né, amônia, e, consequentemente, vai aumentar a produção energética daquela forrageira, né? Possibilitando o quê? Uma maior disposição de nitrogênio para o animal. Tá?
Outra adubação que a gente faz é a adubação fosfatada, ou seja, disponibilizando fósforo para a forrageira. O fósforo auxilia no crescimento das raízes, né? Qual que é a forma de fósforo que eu posso utilizar? O superfosfato simples ou o superfosfato triplo, tá? Ele é essencial para o desenvolvimento da forrageira também. E a gente tem aqui também a adubação potássica, que eu acho que eu não coloquei aqui, que eu esqueci. Então, a adubação potássica também é essencial para o desenvolvimento das plantas. Então, nós temos adubação nitrogenada, adubação potássica e fosfatada, né, que é o óxido óxido nitro. Esqueci agora o nome, gente. Mas, geralmente, a gente fornece uma boa quantidade de potássio na forrageira. O que acontece? Eu posso comprar uma adubação completa? Sim, a gente tem aí os formulados, o NPK, que a gente já compra pronto. Nitrogênio, fósforo e potássio, e aí eu faço a adubação, né? E aí a quantidade vai variar de acordo com o que você necessita no seu solo. Geralmente o que a gente encontra no mercado é o 20-0-20, 15-20-15, e aí vai variar muito de acordo com conforme a sua análise do solo. Certo? Então, nós falamos de manutenção de pasto, adubação de pasto. Agora, nós entramos um pouco sobre os aspectos da nutrição, que é bem tranquilo, tá? A gente sabe que para o bovino ter uma boa reprodução, uma boa produção de carne, ele precisa estar bem nutrido. A gente sabe que para o bovino produzir carne, ele precisa de um bom nutriente. Mas para o bovino reproduzir também, ele precisa o quê? De quantidades adequadas de nutrientes, tá? Então, o animal, ele sempre vai pensar primeiramente aqui no ganho de peso, na sua manutenção e, por último, na reprodução. Por isso que a gente tem que fornecer quantidades adequadas de nutrientes para esses animais. Principalmente carboidratos, né, suplemento mineral e energético e proteico, para fornecer quantidades adequadas de glicose, de aminoácidos e de proteínas, além de vitaminas e minerais. E não menos importante, a suplementação de gordura, a suplementação lipídica, porque vai fornecer o quê? Energia para o animal. Então, isso tudo aqui influencia diretamente no ciclo estral da vaca. Por quê? A gente sabe que vaca muito magra não emprenha e vaca muito gorda também tem dificuldade de conceber, tem dificuldade de emprenhar. Devido ao quê? A problemas em toda essa parte nutricional. Então, eu devo fornecer sempre quantidades adequadas. A glicose é um dos principais alimentos que são responsáveis por todas as rotas metabólicas do organismo do bovino. De que forma que eu forneço glicose para o animal? Por meio dos carboidratos, a silagem, o capim, o concentrado também fornece glicose. Então, eu tenho que fornecer dieta adequada para esses animais, para suprir a exigência para que esse animal reproduza de forma correta. Quais são as estratégias que vêm sendo utilizadas hoje? Nós temos aí os aditivos, igual eu tinha falado com vocês anteriormente. Nós temos aí a utilização da monenzina. A monenzina ela vai melhorar a flora ruminal para absorver melhor a dieta. Nós temos a gordura protegida. A gente fala protegida, geralmente alguns minerais também protegidos. Por quê? Geralmente é uma capa que a gente coloca naquele alimento e aí ele não é totalmente quebrado, né, durante a fermentação no rumen. E ele vai ser altamente absorvido lá no intestino. Então, a gente faz como se fosse uma capa de proteção. Então, nós temos a gordura protegida, os minerais orgânicos também quelatados, ou seja, também são submetidos a um processo industrial que faz uma proteção desses minerais para que eles também não sejam fermentados no rumen, sejam só absorvidos lá no intestino. Então, todas essas estratégias são utilizadas para melhorar o ganho de peso dos animais e melhorar a absorção dos nutrientes, né? Além da utilização de vitaminas, a utilização de aminoácidos e a dieta aniônica. O que é dieta aniônica? Dieta rica em macro e microminerais e, consequentemente, uma dieta altamente energética. Quando que eu forneço uma dieta altamente energética para uma vaca? No período pré-parto.
Porque eu vou estar preparando ela para parir bem, para não perder tanto peso. Tá? Então, essas são as estratégias que são adotadas. Tá? Uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe, eu não preciso comentar com ninguém aqui, quais são os hormônios da reprodução. Então, nós temos o GNRH, que todo mundo aqui já sabe. O FSH, o LH. O GNRH ele é liberado aonde? Lá no hipotálamo, hipófise, lá no cérebro. O GNRH que é responsável pela liberação do FSH e do LH. FSH, crescimento de folículo. LH, maturação de folículos. Ou seja, preparando aquele folículo para ficar maduro, para ocorrer a fertilização. Estrógeno ou estrogênio, para que serve isso? Para que a vaca tenha toda a manifestação de cio. Então, estrogênio, ele é demonstrado nas primeiras semanas do cio do animal. Progesterona, para que serve a progesterona? Progesterona é o hormônio da gestação, que faz o quê? A manutenção da gestação. E também ele é responsável nas primeiras semanas pelo crescimento e desenvolvimento do embrião. A prolactina, o que a prolactina faz, pessoal? Acho que isso aí todo mundo sabe, né? A prolactina é o hormônio responsável pela preparação da glândula mamária, prepara a glândula mamária para o parto. Então, ela vai atuar nas glândulas mamárias. E a ocitocina, ela vai fazer o quê? A contração, responsável pela contração, pela preparação do útero no momento do parto. Então, esses são os principais hormônios da reprodução, que são diretamente afetados a sua excreção quando eu não forneço aqueles alimentos aqui na dieta. Então, se eu tenho uma dieta desbalanceada, eu não vou ter esses hormônios aqui liberados, tá? Então, vamos agora para as biotecnologias. Então, meu animal deu cio. O que eu posso fazer para melhorar a reprodução do meu rebanho? O que o pessoal mais faz hoje na maioria das fazendas hoje? Alguém me responde aí no áudio. O que é a tecnologia mais utilizada nas fazendas hoje? Ainda utilizada? Vamos lá, pessoal. É a monta natural, professora? Como é que é? Monta natural. Isso, monta natural. Isso, monta natural. A monta natural, vocês anotem isso aí, em questão de prova. A monta natural ainda é uma das principais técnicas utilizadas, tá? Mas aí se eu perguntar lá na prova, quais são as principais biotecnologias? Ou seja, as novas formas que vêm para acrescentar o melhoramento genético, melhorar a reprodução. Então, nós temos a inseminação artificial, que é onde eu faço a colheita do sêmen, preparo o sêmen, insemino esse animal, ou eu posso comprar o sêmen na central de inseminação e inseminar normal. Qual que é a segunda biotecnologia que nós temos? A biotecnologia que veio para facilitar principalmente um dos grandes problemas da reprodução, que era a detecção do cio. Grande parte dos produtores não conseguem detectar cio de fêmeas. Então, foi desenvolvido uma nova biotecnologia que é a IATF, inseminação artificial em tempo fixo. O que essa biotecnologia faz? Eu consigo fazer com que todos os animais deem cio no mesmo dia, no mesmo período, numa data e numa hora pré-determinada. E aí eu consigo inseminar o maior número de animais em um dia só. De que forma que eu faço isso? Sincronizando o cio de todos os animais, por meio de protocolos hormonais. Tá? Então, vamos voltar lá. A gente tem a inseminação artificial, que é uma das primeiras biotecnologias. Depois foi desenvolvido a IATF, por quê? Para não ter que precisar detectar cio. Então, vocês anotem isso aí. Qual é a principal biotecnologia onde eu não preciso detectar cio de vaca? A IATF. Eu não preciso ver se a vaca está no cio ou não. Por quê? Porque eu vou fazer um protocolo hormonal. Então, independente se minha vaca estiver no cio hoje, já estiver ovulando, já estiver terminando o cio, iniciando o cio,
quando eu faço um protocolo de hormônio, eu sincronizo todas elas no mesmo dia. Então, a IATF ela não precisa de detecção de cio, certo? Outra coisa, pessoal, que a gente vem também usando bastante para melhorar a reprodução é trabalhar com raças mais adaptadas, que é o melhoramento genético, né? A gente sempre busca raças que tenham alto potencial genético, boas características desejáveis. Então, gente, anotem isso aí, pelo amor de Deus, que eu não sei o que acontece, que vocês erram isso aqui demais. Até lá na atividade avaliativa que eu passei, vocês erraram, tá? Como que eu consigo analisar hoje? Como que eu consigo verificar, selecionar um animal para me utilizar na minha propriedade? Por meio da avaliação de características desejáveis. Como que eu avalio isso? Por meio das DEPs. O que é a DEP? Eu verifico o quanto que aquela vaca passou de característica para o bezerro. Então, é a diferença esperada da progênie. O que isso significa? É o quanto que aquela vaca ou aquele touro passou daquela característica boa dele para o bezerro. Entendeu? Então, como que eu seleciono um animal para me utilizar no meu plantel? Eu vou comprar um bezerro. Então, eu vou ver qual que é a DEP dele. Ele tem um alto potencial de produção? Ele tem um alto potencial de desenvolvimento de carne? É um animal que tem uma boa eficiência reprodutiva? Então, tudo isso eu vou verificar. Por meio do quê? Principalmente pelas características desse animal. Diferença esperada da progênie. Certo? Aonde eu verifico o quê? Um nomezinho muito simples, que a gente chama de herdabilidade. Herdabilidade, a palavrinha já fala. São características herdáveis. Que são herdáveis do pai ou da matriz, ou da mãe. Então, são características de herdabilidade. Tá? Muita gente errou isso lá na questão avaliativa que eu passei para vocês. Além do melhoramento genético, a gente selecionar todas essas características, outra forma que nós temos de aumentar a produção de bezerros na propriedade, melhorar a reprodução, é por meio da produção in vitro de embriões, que é também hoje uma biotecnologia bastante utilizada. Então, eu posso fazer a coleta de ovários e abatedouros e produzir embriões no laboratório, ou fazer a transferência de embriões. Eu espero a doadora fertilizar. Quando fertilizou, espero 7 dias, que é o período de desenvolvimento do embrião. Coleto esse embrião, levo para o laboratório e trabalho ele e transfiro para uma receptora. Então, pode ser feito também aí a produção in vitro de embriões ou a transferência de embriões, que são as principais biotecnologias. Mas o que vocês devem gravar na cabeça é a IATF que eu falei para vocês lá, tá? Outro manejo que nós fazemos muito em bovinos é a castração. Para que eu faço castração no bovino? Para fazer com que esse animal fique mais dócil. Eu facilito o manejo dos animais. Eu posso criar ali no meu pasto, misturar bois com vacas para o sistema de engorda, porque o animal não vai cobrir a fêmea. Como eu castrei esse animal, a testosterona está baixa, não vai ter problema de competitividade, de monta. Então, o gasto de energia do animal vai ser baixo. Eu tenho carcaças de animais de melhor qualidade, de melhor aceitação no mercado, porque eu tenho um melhor acabamento de carcaça quando comparado com o animal inteiro, tá? E quando a gente fala de castração, quais são as diferentes formas de castração que nós temos? Nós temos a castração por meio do burdizo, né, que é onde eu faço a prensagem aqui dos túbulos seminíferos, né, ou das veias testiculares, e aí eu impeço a passagem do espermatozoide, e com o tempo eu ocorro a necrose desse testículo, então a gente tem o burdizo, a castração cirúrgica e a imunocastração, que é onde a gente faz a vacinação. Essa vacinação, ela faz o quê? Ela diminui, vai lá e atua lá no cérebro do animal, reduzindo a produção de testosterona, ok? Diminui a liberação quebra, né, na realidade, a
a produção do GNRH e diminui também a produção de testosterona, certo? Então, essas são as 3 formas mais utilizadas: o burdismo, a castração cirúrgica e a imunocastração. O que é mais utilizado hoje? A imunocastração, porque a gente sabe que a cirurgia, o animal perde muito peso, o animal sofre muito, então a imunocastração hoje é a mais utilizada, certo? E para a gente falar um pouco sobre qualidade de carne, nós entramos agora na parte aí de classificação e tipificação de carcaça. Então, nós já vamos entrar um pouco na parte final. Eu terminei meu bovino e eu vou abater esses animais. Quando esses animais chegam no sistema de abate, né, o que pode influenciar uma carcaça bovina de boa qualidade? São inúmeros os fatores. A raça, então a gente sabe que tem algumas raças, por exemplo, a Aberdeen Angus, raças europeias são raças que têm uma melhor estrutura de carcaça, uma melhor terminação. Peso e idade influenciam. O sexo, a gente sabe que geralmente o macho ele tem o maior ganho de peso em relação à fêmea. A alimentação também influencia. Aquele animal que está recebendo uma dieta a pasto, somente a pasto, comparado com o animal em confinamento, o desenvolvimento é diferente. Então, todos esses fatores influenciam diretamente sobre a qualidade da carne. Qual que é o peso ideal hoje que os frigoríficos buscam de animais? Os machos de 17 a 18 arrobas e as fêmeas de 12 a 13 arrobas para serem abatidos. Então, os machos com 540 quilos de peso e as fêmeas com 390. Tá? Então, isso vai variar muito de acordo com a raça também, mas o ideal é o macho com 18 arrobas e a fêmea com 13 arrobas. Tá? Então, agora vamos aprofundar um pouquinho. Quando esse animal, essa carcaça, ela chega lá no frigorífico, como que ela é classificada? Ela pode ser classificada de acordo com o sexo do animal. Então, como que eu faço a classificação da carcaça? De acordo com o sexo. Eu separo macho e fêmea. Então, eu separo macho inteiro, macho castrado, fêmeas, novilhas, vacas de descarte. Então, eu classifico essa carcaça, inicialmente. Então, o que é a classificação? Eu separo os animais de acordo com o sexo, e de acordo com a maturidade e o peso daquela carcaça. Tá? Então, a classificação, ela divide as carcaças de acordo com o sexo, a maturidade e o peso, certo? Já a tipificação, eu avalio as carcaças de acordo com a cobertura de gordura e a conformação. Tá? O que é a conformação? A idade desses animais, o peso daquela carcaça. Tá? Então, vamos lá. A classificação, eu separo as carcaças por sexo. Maturidade, ou seja, carcaças que estão com maior idade, carcaças com menor idade e o peso daquela carcaça. Então, eu separo pelo sexo, pela maturidade e pelo peso. Tá? É uma das formas de avaliação da carcaça. Primeiro, classificação. A tipificação, eu avalio de acordo com a cobertura de gordura e a conformação, certo? A tipificação, ela é um pouco mais complexa. Por exemplo, a avaliação por tipificação, a primeira coisa é o peso. Então, eu separo pelo peso. Carcaças mais pesadas significam que o custo de produção foi mais baixo. Ou seja, foi mais eficiente, o produtor teve menor gasto, aquele animal rendeu maior carne. E carcaças mais leves significa que o custo de produção foi mais alto. Mas avalia-se o critério de peso para verificar isso. Segunda avaliação de tipificação, idade. Por quê? Hoje os frigoríficos, eles buscam animais de no máximo 24 meses. E eles avaliam a idade por meio da dentição. Então, eles verificam aqui, ó, animais que têm 0 a 2 dentes incisivos permanentes, significam que são animais mais novos, de 18 a 24 meses. Animais que têm acima de 4 dentes incisivos permanentes são animais mais velhos, acima de 36 meses.
Então, são animais que não é interessante o abate. Por quê? Porque é uma carne mais dura, uma carne que tem alta produção de colágeno, então faz com que a carne fique mais resistente. Até eu vi uma reportagem essa semana falando que grande parte dos frigoríficos agora só abatem animais abaixo de 24 meses. Por quê? O consumidor está mais exigente, tá? Então, a gente fez a tipificação, avaliação pela conformação pelo peso, pela idade e pela espessura de gordura, ou seja, o grau de acabamento de gordura. O que é o ideal a gente ter de milímetro de gordura? O ideal é de 3 a 6 milímetros de gordura, tá? Nos Estados Unidos, no mercado de exportação, eles utilizam de 6 a 10. Mas no Brasil, o ideal é de 3 a 6 milímetros de espessura de gordura, tá? Se caso aquela carcaça estiver acima de 10 milímetros, essas carcaças são penalizadas, porque é muita gordura e vai, consequentemente, dificultar o resfriamento daquela carcaça. E se tiver menor de 3 milímetros, essa carcaça também é condenada. Ela é penalizada. Por quê? Porque o resfriamento também vai ser muito rápido, vai encurtar muito rápido as fibras musculares e aquela carne vai ficar mais dura, tá? Então, ressaltando, nós temos duas formas de avaliação de carcaça. Por meio da classificação, que divide pelo sexo, macho, fêmea, novilha e vaca descarte. E a classificação também é feita pela maturidade e pelo peso. A tipificação a gente avalia pelo peso da carcaça, idade do animal e cobertura de gordura. Ok? Então, isso aí é super tranquilo, essa parte de classificação e tipificação. Vocês vão tirar 10 nisso aí, tá? Quais são os outros fatores que influenciam na qualidade da carne? Isso aqui é canja, né, pessoal? O transporte. Por que o transporte? Porque isso, quando eu não coloco a quantidade de animais, o número de animais adequados, eu causo contusões na carcaça. Essas perdas dessas contusões, causadas pelas contusões, levam a uma redução da carne do animal. Quando eu vou fazer o toalete, a limpeza lá, grande parte desses cortes são retirados e são descartados. No momento da insensibilização também eu tenho que ter um cuidado com esse animal. A sangria também deve ser feita o mais rápido possível, evitando o estresse desse animal para que eu tenha uma carne de qualidade. Tá? Então agora, gente, vamos lá ter um maior critério nessa parte aqui. Tá? Então ocorreu o abate do bovino. Como que ocorre a transformação da carne em músculo? Que é o processo que a gente chama de rigor mortis. Então, quando o animal entra para o abate, eu faço a sangria do animal, cerca de 70 a 80% do sangue do animal ele tem que ser retirado. Então, nesse período, é o que a gente chama de processo de pré-rigor. É o período que eu estou fazendo o quê? Retirando todo o oxigênio da carcaça por meio da retirada do sangue. Então, eu tenho que fazer uma sangria adequada para que eu tire o máximo de sangue da carcaça e das vísceras, tá? Nesse momento, o que acontece com o músculo? Ele tem ainda um resíduo de oxigênio ali percorrendo o músculo. Então, o que ele vai fazer? O próprio músculo, ele vai utilizar do glicogênio, aumentar a quantidade de glicogênio, aumenta a quantidade de ATP, ou seja, o músculo ele vai tentar se contrair o máximo possível. Consequentemente, nesse período, eu tenho uma baixa produção de ácido lático. Essa carne ainda não começou a fazer um processo de acidificação, tá? Por quê? Porque eu tenho uma alta produção de energia e, consequentemente, eu estou com o pH ainda neutro, que é o pH 7, tá? E eu tenho nesse período, eu tenho uma alta capacidade de retenção de água. Então, nesse período, essa carne, esse músculo ainda tem uma boa quantidade de maciez. E nesse período pré-rigor, eu tenho uma baixa firmeza. Por quê? Porque eu tenho uma alta capacidade de retenção de água. Então, aquela carne ela tá mole e ainda está fazendo um processo de contração do músculo. É aquela contração involuntária que a gente vê acontecendo no frigorífico quando a gente abate o animal, tá? Algumas horas após
inicia-se o processo de rigor mortis. O que é isso? Como a carcaça ela já não tem mais glicogênio, ou seja, utilizou todas as reservas do músculo, ocorre o quê? Uma redução desse glicogênio. Consequentemente, reduz a energia, a quantidade de ATP, porque o músculo ele já vai diminuir sua contração, e inicia um aumento da produção de ácido lático. Por quê? Porque a carcaça ela começou a acidificar. O pH vai de 5,9 a 5,5. Começou a ficar um pH ácido. Nesse momento, aquela carcaça ela tem uma baixa capacidade de retenção de água. E aí aquele músculo ele fica bem mais firme. Então, é nesse momento que ocorre a transformação do músculo em carne. Por quê? Nesse momento de maior firmeza, quando eu coloco essa carcaça para refrigerar, ocorre uma queda do pH. E é nesse momento que ocorre a desnaturação das proteínas, que é a quebra da ligação das proteínas, a quebra das fibras musculares. E quais são as principais proteínas que são quebradas? As calpaínas e as cautepsinas. Então, quando elas são desnaturadas, elas param, elas relaxam a fibra muscular, elas param totalmente a contração e relaxam. E isso é o que faz com que aquela carne fique totalmente macia. Por quê? Principalmente devido à quebra à desnaturação dessas proteínas. Quais são as principais proteínas responsáveis pela maciez da carne? As calpaínas e as cautepsinas. Anotem isso aí. Tá? E o manejo sanitário de bovinos. Isso aqui eu nem preciso ressaltar para vocês, todo mundo já sabe, né? Nós temos grandes problemas, que são com endo e ectoparasitas, né? Os endoparasitas são as verminoses. A forma de eu evitar problema com endoparasita é a utilização de vermífugo. O período mais adequado que eu devo fazer a vermifugação é no período da seca, onde 5 a 10% dos vermes estão no animal. Então, quando eu faço o controle no período seco, eu faço com que quando esses animais cheguem no período das águas, eles não liberem vermes na pastagem, né? Então, o período mais... Pode falar. E como você voltar nesse que você falou agora aí, cauteína, você falou agora. Aqui, calpaínas e cautepsinas. São as duas proteínas que são as principais responsáveis pela maciez da carne. Ah, sim, beleza, que eu tô anotando aqui. Então tá, certinho. Então, só para a gente ressaltar, os endoparasitas são os vermes, o melhor controle é na seca. Os ectoparasitas são os carrapatos. Então, é o que causa inúmeros problemas aí de tristezinha parasitária nos bezerros, doenças nos bovinos. A forma que nós temos também é por meio de banhos carrapaticidas, né, e fazer a rotação do pasto. No caso de bezerros, nós devemos tomar bastante cuidado, principalmente com diarreia e com pneumonia. Então, quais são os principais manejos que a gente deve ter com bezerro? Cura de umbigo, vermifugação e vacinação, né? O controle da pneumonia e da diarreia. A gente tirando um pouco o bezerro, dentre as principais doenças que a gente envolve todos os bovinos, nós temos aí as doenças gangrenosas, né, as clostridioses gangrenosas e neurotóxicas. As gangrenosas, nós temos o carbúnculo sintomático, a gangrena gasosa e a enterotopsemia, e as neurotóxicas, o botulismo e o tétano. Tá? Então, são as principais doenças que acometem os bovinos, são as clostridioses, que causam inúmeros problemas nos animais. Tá? Então, o que a gente sempre deve fazer na criação de bovinos para manter a sanidade do rebanho? Vacinar os animais das principais doenças, que é a brucelose, ou seja, vacinar as bezerras de 3 a 8 meses contra a brucelose, vacinar o rebanho contra a febre aftosa, a vacinação do carbúnculo sintomático, ou seja, a manqueira, que é causado por uma clostridiose. Geralmente a gente vacina os bezerros acima de 3 meses e vai repetindo de 6 em 6 meses até 2 anos de idade. A raiva, caso haja um surto na região.
O controle de leptospirose, a vacinação de leptospirose, que é uma doença causada pelo rato. A diarreia bovinavírus, que é uma doença sexualmente transmissível, que causa principalmente o aborto dos animais. A campilobacteriose também causa o aborto, então são vacinas que devem ser realizadas principalmente em fêmeas mais jovens, para quando elas entrarem no período de gestação não ter esse problema de aborto. E o controle também da colibacilose, ou seja, ter um calendário profilático, fazer essas principais vacinas, eu consigo controlar o máximo possível a sanidade do meu rebanho. Então, esse aqui eu passei um pouco mais rápido, porque todo mundo já sabe as doenças, né? A gente já tem em mente o que a gente deve fazer. Para controlar a ectoparasita, que é o carrapato, e as moscas, a gente faz os banhos carrapaticidas. E para controlar os endoparasitas, que são os vermes, a gente utiliza os vermífugos, né? Principalmente no período seco. Outra questão que nós temos hoje, falando um pouco de bovino, que vem sendo bastante utilizada, é a rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? É um sistema onde eu consigo rastrear aquele animal. Eu consigo verificar de qual propriedade aquele animal surgiu, da onde que ele veio, se ele foi vacinado, se ele não foi vacinado. A rastreabilidade hoje é uma forma para nós consumidores de conseguirmos identificar se aquela carne é uma carne extremamente idônea, ou seja, se veio realmente de uma fazenda que trabalha bem com esses animais, vacina esses animais, se é uma fazenda que tem todo o controle sanitário. Então, a rastreabilidade ela vem sendo desenvolvida principalmente para isso, para um controle sanitário melhor e para garantir para nós consumidores que a gente consuma uma carne de qualidade, tá? Além da rastreabilidade, o que vem sendo utilizado também são outras biotecnologias, que é a integração lavoura-pecuária, que foi a última disciplina que nós tivemos ontem, né? Que é uma biotecnologia, uma tecnologia também que vem sendo utilizada para produzir toda essa escala de carne que nós temos aí em grande número, de forma sustentável. Então, o que visa essa tecnologia de integração lavoura-pecuária-floresta? Produzir bovinos de forma sustentável. A integração lavoura-pecuária ela engloba a produção de vários sistemas, ou seja, a produção de culturas, a produção pecuária e a produção de florestas, tudo numa mesma área, como a gente viu na aula passada. Então, de forma sustentável, que é o que a gente chamou hoje de bovino orgânico, né? Produzir o bovino a pasto, mas de forma sustentável. A ILPF ela traz inúmeros benefícios, como a gente já viu na aula passada, na aula de ontem. Ela traz o bem-estar para os animais, melhora a fertilidade do solo, aumenta a produtividade tanto do capim quanto da cultura. Então, é uma tecnologia que vem sendo bastante utilizada aí para melhorar a produtividade do rebanho bovino. Certo? Essa parte de integração lavoura-pecuária, pessoal, vocês têm que ter em mente qual que é o principal objetivo. Trabalhar de forma sustentável e produzir um bovino em boas condições. Tá? A rastreabilidade é só para garantir que a gente esteja consumindo uma carne de confiança. Então, eu consigo rastrear aquele animal. Hoje, a gente tem vários softwares que fazem esse processo. Então, a gente já consegue identificar, né, da onde esse animal está vindo, de qual fazenda, qual que é o manejo que ele foi submetido. Então, a rastreabilidade é uma das tecnologias que também foi desenvolvida para garantir o quê? Uma sanidade adequada. E isso garante também que eu não tenha disseminação de doenças em outras regiões. Porque se a gente transportar animal aí de qualquer jeito também, vai ter uma disseminação muito grande de doenças e não garante que aquele animal foi vacinado, foi trabalhado de forma adequada. Tá? Então, por isso que a gente tem a rastreabilidade. E a integração lavoura-pecuária veio também para agregar, junto com a rastreabilidade, a produção de animais de forma sustentável, né? Que é o que a gente mais visa hoje. Certo? Gente, eu falei depressa, né? Mas era isso que a gente tinha que verificar hoje na revisão. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.